Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de rede de computadores. Aqui quem fala é o professor Lidiomar Casteluber e na aula de hoje, nossa 15ª e última aula do bimestre, nós faremos uma revisão com o intuito de relembrar os conteúdos que foram vistos no bimestre, também dar uma estruturada, organizar a forma como esses conteúdos foram construídos no decorrer do bimestre. Bom, em uma perspectiva mais ampla aqui, o que foi visto no bimestre foram os protocolos de comunicação de dados, logo nas primeiras aulas do segundo bimestre, onde nós vimos alguns protocolos usados em redes de longa distância, as redes WAN, que foram o HDLC, o X25, X.25, Frame Relay e o ATM. Tá? Nessa aula, no decorrer dessa aula, nós iremos ver esses protocolos, relembrar eles com um pouco mais de detalhes. Vimos também em seguida os protocolos da arquitetura TCP/IP, onde nós vimos as camadas da arquitetura TCP/IP e seus correspondentes nas camadas do modelo OSI, e os protocolos que faziam parte de cada uma das camadas da arquitetura TCP/IP. Nós também iremos dar uma relembrada nesses protocolos. Alguns protocolos nós vimos com mais detalhes que outros, como o protocolo DHCP, onde nós fizemos um estudo de configuração dele, a configuração básica no Packet Tracer. Nós também vimos um pouco mais sobre o protocolo IP, sobre o cabeçalho do protocolo IP, também do protocolo ICMP utilizado no comando ping. Aí depois nós vimos um pouco sobre endereçamento IP, com as classes de endereçamento IP, as máscaras de subrede. Depois vimos o cálculo de subrede, como que nós podemos dividir uma rede de determinada classe em redes maiores ou menores, dependendo de quantos bits a gente atribui para a identificação da rede, criando assim sub-redes dentro de uma rede de uma determinada classe. Com isso nós vimos a notação CIDR, que é aquela notação que tem barra e a quantidade de bits representativos da rede logo após a barra. Também vimos os protocolos utilizados em equipamentos de rede, nas últimas aulas que nós tivemos, que em roteadores são o RIP, o SPF e nos switches temos o STP. E ainda associados aos switches nós temos o conceito de VLAN, que é uma rede local virtual, uma virtual LAN. Partindo então para o maior detalhamento desses conteúdos, iniciemos com os protocolos de comunicação de dados. Ao estudar esse conteúdo, nós vimos que protocolos de comunicação são um conjunto de regras que controlam a comunicação para que ela seja eficiente e sem erros, sendo que um de seus principais objetivos é detectar e evitar a perda de dados durante a transmissão, solicitando retransmissão caso necessário. Eles são programas e fazem esse tipo de controle e verificação agregando caracteres que controlam a sequência dos blocos transmitidos tanto no início quanto no fim dos dados transmitidos. Vimos que esses protocolos podem ser dos tipos síncronos ou assíncronos, a depender de um controle de tempo em que os bytes de dados são transmitidos, e também vimos alguns protocolos de transmissão de dados utilizados em redes WAN, de longa distância. Esses protocolos foram o HDLC, utilizado para o transporte de dados pelo meio físico em redes WAN, muito utilizado entre roteadores em rede WAN para transportar dados em pacotes IP e possuindo nestes blocos de dados campos para controle da transmissão e verificação de erros. Depois vimos o protocolo de acesso X.25, precursor do Frame Relay, e também da arquitetura TCP/IP, utilizado para controlar e verificar erros na transmissão de dados pelo meio físico, porém com velocidades inferiores às tecnologias seguintes, como já citado o Frame Relay, onde os pacotes de dados são encaminhados ao destino em canais virtuais, através de uma rede compartilhada, sendo controlado por esse protocolo. Apesar de haverem protocolos de transmissão que operam em velocidades maiores, redes Frame Relay ainda são utilizadas por algumas empresas para ligar filiais, contratando o serviço de transmissão a partir de outras empresas responsáveis. Vimos que a taxa de transmissão ou velocidade contratada e garantida é chamada de CIR, Committed Information Rate, e que a velocidade de transmissão nesse tipo de rede pode ser maior caso a rede esteja com pouco tráfego. Por último, vimos a tecnologia ATM, sigla para o modo assíncrono de transmissão, em português, que sendo até mais que um protocolo, ela pode ser descrita como uma tecnologia de transporte e comutação de informações digitais, de dados, voz, imagem e multimídia
de modo integrado, utilizado em backbones de alta velocidade, as estruturas centrais de uma rede. Cada um desses protocolos de transmissão possui a mesma função de transmissão de informações através de uma rede WAN, porém operando de maneiras e em velocidades relativamente diferentes. Em seguida, partimos para o estudo dos protocolos da arquitetura TCP/IP. A arquitetura TCP/IP consiste em um conjunto de protocolos padrão de comunicação entre diferentes computadores, sistemas operacionais e aplicativos, utilizado na interconexão e no endereçamento de computadores e redes. O nome TCP/IP refere-se aos dois dos principais protocolos dessa arquitetura: o TCP, responsável pelo controle e qualidade da comunicação entre origem e destino, e o IP, responsável pelo endereçamento das redes. Além do endereço IP, origem e destino são identificadas também através do que chamamos de número da porta de uma aplicação. Assim, diferentes aplicações podem funcionar em um computador com um único endereço IP. Dessa forma, um computador pode realizar simultaneamente diferentes comunicações, como receber e enviar e-mails, emular terminais, acessar a internet e transferir arquivos por um único acesso físico, sendo que cada uma dessas aplicações possui um número de porta específico. Assim como no modelo OSI, é possível dividir a arquitetura TCP/IP em camadas e associar as camadas desses dois modelos. Enquanto no modelo OSI temos 7 camadas, na arquitetura TCP/IP temos 4 camadas, tais quais a camada de aplicação, que podemos associar às camadas de aplicação, apresentação e sessão no modelo TCP/IP, a camada de transporte e a camada de rede ou internet, que podemos associar às camadas de mesmo nome no modelo OSI, e a camada de enlace, link de dados ou de acesso à rede, que podemos associar à camada de dados ou enlace e a camada física no modelo OSI. Cada uma dessas camadas da arquitetura TCP/IP engloba um conjunto de protocolos que desempenham tarefas distintas a depender da camada em que se encontram. Recordemos agora alguns desses protocolos e suas funções. Na camada de aplicação, temos os protocolos Telnet para emulação de terminais através da internet, FTP para transferência de arquivos, criação e alteração de diretórios entre dois computadores, SNMP para envio de informações de gerenciamento e controle dos equipamentos para um servidor de gerenciamento, SMTP responsável pelo envio de mensagens de e-mail, HTTP para o envio e recebimento de páginas da internet e DNS para a resolução de endereços na internet, associando o nome www de um site ao seu endereço IP, cada um desses com um número de porta específico. Na camada de transporte, temos os protocolos TCP e UDP responsáveis por identificar as aplicações de cada máquina com acesso à rede, detectar e possivelmente corrigir erros ocorridos na transmissão dos dados, controlar o fluxo de dados na comunicação entre origem e destino, controlar congestionamentos na rede e segmentar e remontar mensagens fragmentadas pela rede, garantindo que a sequência dos fragmentos seja mantida. A principal diferença entre os protocolos TCP e UDP é que o TCP é orientado à conexão, enquanto o UDP não. O TCP ele consegue detectar erros na transmissão de pacotes de dados, enquanto o UDP não consegue. Em contrapartida, isso torna o protocolo UDP mais rápido em relação ao TCP, sendo recomendado para aplicações em que a velocidade de transição é mais importante que a integridade dos dados, como envio de dados em sensores e transmissões de vídeo em tempo real. Devido a isso, diz que o protocolo TCP é um serviço de transporte confiável, enquanto o UDP é não confiável. Na camada de rede ou internet, temos os protocolos IP, responsável pelo endereçamento dos computadores através de uma identificação numérica formada por 4 bytes, cada byte separado por um ponto. Falaremos mais adiante sobre ele. O protocolo ARP de resolução de endereço, que detecta e associa o endereço MAC de destino ao endereço IP do pacote. O protocolo RARP, que faz o processo inverso do ARP, ou seja, por meio do endereço MAC, detecta o seu endereço IP correspondente, e o protocolo ICMP de controle de transmissões pela rede, enviando mensagem de erro para o transmissor quando algum pacote apresenta problema na transmissão. Esse protocolo ICMP é utilizado nos comandos ping e traceroute em terminais de sistemas operacionais Windows e Linux, por exemplo, para verificar se há falhas na conexão entre dois hosts. Por fim, na camada de enlace ou acesso à rede, temos os protocolos Ethernet CSMA/CD, responsável pelo controle da comunicação entre as placas de rede dos computadores, através da transmissão e controle dos dados do meio físico de transmissão de uma rede local. O protocolo PPP, utilizado normalmente nas conexões de escadas de usuários a provedores da internet, estabelecendo a conexão e autenticando o usuário no provedor por meio de outro protocolo de autenticação, enviando também ao usuário o endereço IP que será utilizado,
e o protocolo HDLC, semelhante ao Ethernet, ao PPP, mas para redes WAN, né, de longa distância, como nós já vimos anteriormente. Ao estudarmos esse conteúdo, também vimos a estrutura dos pacotes, né, de alguns desses protocolos, observando os cabeçalhos e os campos de controle que compõem estes pacotes. Prosseguindo nos estudos, vimos como se dá o endereçamento IP dos dispositivos conectados em uma rede através do protocolo IP. O endereço IP, como comentado anteriormente, é formado por 4 números separados por pontos. Esses 4 números podem ser representados através de 1 byte ou 8 bits cada, por isso eles são chamados de octetos. Estes números podem ser representados em notação decimal, variando de 0 a 255, ou em notação binária, variando no mesmo intervalo para os correspondentes de 0 a 255 em binário. Como são 4 números de 8 bits cada, é fácil perceber que o tamanho total de um endereço IP equivale a 32 bits, né? 4 vezes 8. Uma parte destes 4 números, a parte final, tem a função de identificar cada host dentro de uma rede, e a outra parte, a parte inicial, tem a função de identificar a rede a qual estes hosts estão inseridos. Assim podemos ter, por exemplo, que os 2 primeiros números de um endereço IP representem a rede em questão e os 2 últimos representem um host dentro dessa rede. Mas essa forma de divisão não é padrão, podendo haver mais ou menos octetos responsáveis para definir host ou rede, inicialmente a depender da classe a qual o determinado IP faça parte. São identificadas 5 classes de endereço IP, nomeadas de A a E, e sendo a classe A definida com 1 octeto para identificação da rede e 3 para identificação de host, a classe B com 2 octetos para rede e 2 para host, a classe C com 3 para rede e 1 para host, a classe D não utilizada para a designação de hosts, mas para endereços IPs multicast, onde várias máquinas são endereçadas simultaneamente, e a classe E com endereços reservados para a utilização futura. Essas classes possuem um intervalo de endereços associados a elas e também um número de redes e hosts possíveis, sendo a classe A que possibilita maior quantidade de hosts e menor quantidade de redes, por ter 3 octetos ou 24 bits para a identificação destes hosts e apenas 1 octeto ou 8 bits para a identificação das redes. A classe B com a mesma quantidade de redes e de hosts, com 16 bits para a identificação de cada um, e a classe C com muitas redes e poucos hosts, utilizando 24 bits para identificar redes e apenas 8 bits para identificar hosts. A quantidade de redes e hosts possíveis para cada classe endereço IP equivale ao número 2 elevado à quantidade de bits disponíveis para identificação de rede ou host. Para endereços de classe C, por exemplo, que possuem 8 bits para identificar hosts, são possíveis 2 elevado a 8, ou seja, 256 hosts possíveis para cada rede, que são um total de 2 elevado a 24, quase 17 milhões de redes possíveis. Sobre o intervalo de endereços associados, para a classe A são os endereços iniciados com um bit 0 em binário ou aqueles com o primeiro octeto entre 0 e 127 em decimal. Para a classe B são os endereços iniciados com os bits 1, 0 ou com o valor do primeiro octeto entre 28 e 191 em decimal. Para a classe C são os endereços iniciados com os bits 1, 1, 0 ou com o valor do primeiro octeto entre 192 e 223 em decimal. Para as classes D e E, os iniciados em 1110 e 1111 e dentro de seus intervalos correspondentes em decimal. Apesar dessa ser a regra geral, existem algumas especificidades dentro dos endereços IP, como aqui o primeiro endereço IP dentro de uma rede servir para identificar a rede e o último ser designado para broadcast. Ou seja, ao ser especificado como um endereço de destino de um pacote, esse pacote será enviado para todos os hosts na rede. Outras especificidades são que a rede iniciada com o valor 127 em decimal, seja atribuída para designar host local, ou seja, a própria máquina de origem de uma mensagem, e que certos intervalos de endereço são utilizados para identificar redes e hosts em uma rede local, chamados IPs privados, enquanto os restantes são considerados IPs públicos. Os IPs públicos são utilizados para identificar um computador na internet, e é único para cada computador, enquanto os IPs privados são usados para identificar computadores nas redes locais, não sendo únicos em diferentes redes locais, já que essas não se comunicam diretamente, não ocorre, portanto, a possibilidade de acontecerem conflitos. Os intervalos de IPs privados dentro de cada classe, de A a C, são os da rede 10 na classe A, da rede 172.16 a 172.31 na classe B e da rede 192.168.0 a 192.168.255 na classe C.
Outra coisa importante sobre os endereços IPs é que as redes definidas sobre as classes de endereços podem ser divididas em sub-redes, de forma a possibilitar quantidades de hosts diferentes da quantidade padrão definida para a classe. Para isso, utiliza-se o chamado cálculo de sub-rede ou divisão em sub-redes. O que esse cálculo de sub-redes faz é encontrar valores para alguns elementos importantes na definição da sub-rede, sendo um dos principais a máscara de sub-rede, que é uma maneira de indicar quais octetos são utilizados para representar a identificação da rede e quais são utilizados para identificar os hosts em um endereço IP. Por exemplo, para o IP 200.179.145.123, que possui essa representação binária, temos a seguinte máscara de sub-rede: 255.255.255.0. É possível perceber que esse endereço IP é da classe C, porque o valor do primeiro octeto, em decimal, está no intervalo entre 192 a 223, e em binário inicia-se com os bits 1, 1, 0. Nesta máscara padrão para a classe C, os octetos onde os valores identificam a rede são preenchidos com o valor 255, em notação decimal, ou todos os bits iguais a 1 em notação binária, e os octetos onde os valores identificam os hosts, preenchidos com 0. Poderia-se pensar em apenas olhar para a máscara de subrede e ver que os 3 primeiros octetos foram usados para representar a rede, levando a crer que esse é um endereço de classe C, mas observem esse endereço IP abaixo. Pelo primeiro octeto possuir o valor 172, este é um endereço de classe B, significando que os 2 primeiros octetos identificam a rede e os 2 últimos identificam os hosts nessa rede. Porém, é possível aplicar a este IP uma máscara deste tipo, com os 3 primeiros octetos para a identificação da rede, como em uma rede de classe C. Ao se fazer isso, estamos dividindo a rede de classe B em sub-redes. Com a máscara padrão da classe B, temos a possibilidade de 2 elevado a 16 redes e 2 elevado a 16 hosts. Dividindo uma rede de classe B utilizando uma máscara desse tipo, poderemos ter uma quantidade de redes 256 vezes maior que o total padrão, diminuindo, claro, a quantidade de hosts por rede. E não precisamos nos contentar em dividir uma rede de uma classe adotando o formato de outra classe. Percebam que a máscara aplicada nesse segundo endereço IP utilizou os 8 bits do terceiro octeto, que seriam utilizados para a identificação de hosts para fazer a divisão em sub-redes, mas poderíamos ter utilizado qualquer quantidade de bits a mais, de 1 até 15 bits a mais. Essa possibilidade de utilização de quantidades variáveis de bits para a divisão de sub-redes surgiu com o conceito da classificação de IP sem o uso da classes, ou CIDR, Classless Interdomain Routing, que possibilita utilizarmos parte dos bits de um endereço IP que seriam utilizados para a identificação de hosts para a identificação de redes. Esse conceito também implementou uma nova notação para as máscaras de sub-redes, que ficou conhecida como notação CIDR ou notação de contagem de bits, onde a quantidade de bits utilizados para a identificação dos hosts de uma determinada rede fica indicado em conjunto com uma barra inclinada após o endereço IP em questão. Os cálculos que podem ser feitos para determinada sub-rede são da quantidade de sub-redes dentro da rede maior que foi dividida e de hosts possíveis em cada sub-rede, qual o endereço de rede de broadcast para cada sub-rede possível, também as máscaras de sub-rede para cada sub-rede possível e o intervalo de endereços IPs válidos em cada uma dessas sub-redes, que são aqueles possíveis de serem atribuídos a hosts. Não irei aprofundar nesses cálculos aqui nesta revisão, pois são bem amplos, mas podem revisar as aulas completas sobre este conteúdo lá no AVA, caso tenham maior interesse. Por fim, temos o último conteúdo que vimos no bimestre, os protocolos utilizados em equipamentos de rede. Ao estudar esse conteúdo, vimos basicamente 3 protocolos, os mais conhecidos dentro do contexto de redes, 2 utilizados em roteadores e 1 utilizado em switches, mas existem outros. Os protocolos utilizados nos roteadores foram o RIP, Routing Information Protocol, e o OSPF, Open Shortest Path First. O RIP é responsável por colher informações de outros roteadores a fim de escolher a melhor rota para encaminhar os pacotes de dados. O caminho escolhido é normalmente o que tiver o menor número de trechos a serem percorridos. Os roteadores então trocam essas informações, colocando-as em tabelas que são atualizadas por eles. A ação de trocar e atualizar informações entre os roteadores denomina-se convergência. No protocolo RIP, as tabelas de roteamento nos roteadores da rede são atualizadas periodicamente, normalmente a cada 30 segundos. Já o protocolo OSPF colhe informações da rede e monta uma estrutura da arquitetura da rede para então calcular a sua tabela de roteamento. Essa tabela é enviada aos demais roteadores da rede somente quando ocorrem alterações. O OSPF é usado em redes muito grandes, com vários roteadores, por ser mais ágil e considerar não somente o número de saltos para atingir o destino,
mas também outras informações como a velocidade dos links de comunicação em cada trecho, para então escolher a melhor rota. Estes protocolos são utilizados quando o roteamento dos pacotes realizado pelos roteadores é dinâmico. Outra possibilidade é a de esse roteamento ser estático, onde as rotas por onde os pacotes trafegarão serão fixas, pré-definidas. Nos switches, temos o protocolo STP, ou Spanning Tree Protocol, que atua no controle da transmissão de dados Ethernet, bloqueando caminhos múltiplos para evitar loops na rede. Junto a esse conteúdo também foi visto o conceito de VLANs, redes locais virtuais definidas a partir das portas de um switch configurável. Essa foi então a nossa aula de revisão, que, não com o intuito de reestudar os conteúdos do bimestre, mas sim de relembrá-los resumidamente, também serviu para dar uma melhor estruturada na sequência dos conteúdos trabalhados. Ainda que fora desse contexto da revisão, certamente esses conteúdos possuem muitos outros detalhes que podem não ter sido abordados durante nossas aulas, considerando a amplitude da disciplina, certamente tratamos as ideias principais. Espero que tenham conseguido compreender boa parte dos conhecimentos que trabalhamos, mas não deixem de procurar aprender e se aprofundar nos conteúdos vistos na escola por conta própria. Temos em nossas mãos uma grande ferramenta para isso, que é a Rede Mundial de Computadores, a Internet. No mais, era isso. Obrigado pelo esforço despendido durante o bimestre. Boas férias e até o próximo bimestre.